pegando aqui. Bom dia, pessoal. Feliz ano novo a todos. Reitero aí os desejos do Genta para a gente de um ano menos turbulento do que os últimos. Falando um pouco aqui, eu acho que é importante também fazer um apanhado é, do que tem sido os últimos anos e por que a gente está tão mais construtivo agora. Eu acho que desde quem nos acompanha sabe que desde o final de 2021 a gente tinha uma perspectiva desde 2021 do começo do ano, a gente achava que todos os países emergentes iam ter que começar a subir juros antes do que os países desenvolvidos, mas que os países desenvolvidos têm que subir juros também. Então, desde o final de 2021, desde meados de 2021, a gente já vem mais preocupado com isso, com uma visão mais preocupada com ativos de risco, né, se posicionando para isso, porque a discussão é sempre até onde os juros vai e qual é o impacto que ele vai gerar, né? Então, a gente teve mil vezes a discussão de qual é o tipo do lending da economia americana, se é um soft landing, se é um hard landing, se você vai ter uma recessão, ou se não vai ter recessão. Você começou o ano passado, 2023, que você olhava que o consenso era que você teria uma recessão no segundo semestre do ano passado, muito em função de uma política monetária muito agressiva. No meio do caminho, você ainda teve uma crise bancária que levou ainda mais convicção que você teria um hard landing, uma recessão nos Estados Unidos. E a gente termina o ano num tom completamente diferente. Eu acho que, como o Fernando falou, acho que a grande surpresa do ano foi como esse par ordenado, inflação e atividade se comportou, principalmente nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro como um todo, em que você teve uma desaceleração muito grande na inflação. A inflação, como o Fernando comentou, o núcleo americano, de inflação americana, vem rodando em torno da meta já há alguns meses, o que não quer dizer que a gente acha que vai ser daqui para frente, acho que tem fatores temporários agora pressionando a inflação para baixo, mas a gente tem uma perspectiva de inflação muito mais controlada. E não só essa inflação está muito melhor do que todo mundo imaginava, como ela está muito boa com uma atividade muito melhor. Então, quando a gente olhava para o começo do ano passado, a gente esperava uma recessão no segundo semestre nos Estados Unidos, e não só não veio, como você teve o PIB americano crescendo na ordem de 3% ao ano no segundo semestre. Então, é um combo muito melhor, né? Uma desinflação muito melhor. Quando você olhava nas reuniões do Fundo Monetário Internacional em outubro, discutia-se muito o last mile, né, essa última milha da inflação, que ia ser muito mais difícil. Então todo mundo achava que ia ser fácil trazer o núcleo de inflação de 6,5 para 3,5, 4, mas dali até o 2% ia ser muito difícil. E o que a gente tem visto até agora é que não, que de fato a inflação se comportou muito melhor do que a gente imaginava. É, e até foi dito isso pelo presidente do Fed na última reunião, falando, não, esse last mile todo mundo tinha medo, até agora aparentemente não está sendo. Isso gera uma discussão muito forte de corte de juros nos Estados Unidos, acho que o Fernando falou muito bem. Óbvio que tem muito risco ainda pela frente, a gente precisa ver ao longo dos próximos meses se essa inflação, se essa desinflação se consolida, mas de fato a gente está discutindo um mundo que não só você não está mais preocupado em quão alto os juros vai chegar e qual recessão que isso vai gerar, mas se quando a gente começa a cair juros, e você está caindo juros pela primeira vez em muito tempo, em um ambiente que não é de recessão, não tem risco de recessão, pelo menos atualmente, na economia americana. Então, como o Fernando pontuou muito bem na nota dele, é um ambiente muito favorável para ativos de risco no geral, né? Se você olha desde que o Fed começou a subir juros ali em 2022, todos os ativos performaram mal. Então, pouquíssimos ativos você conseguiu render melhor do que o juro é, básico das economias, né? Então, as bolsas não performaram bem, ativos de crédito não performaram bem e por aí vai. E agora é um ambiente ao contrário. Agora a gente está vendo um cenário em que todos os ativos poderiam performar bem. Então, a gente acha que é um ambiente bem favorável para ativos de risco, o que obviamente não quer dizer que é uma linha reta. A gente acabou de ter 2 meses muito bons para ativos de risco, então pode ter alguma volatilidade. Começo de ano são notoriamente mais voláteis por conta de fluxos de começo de ano, mas a gente tem um cenário bem construtivo para os ativos de risco como um todo. E aí fica uma questão de como alocar, né? Então, como a gente tem preferido alocar, eu acho que a gente tem tirado um pouco do risco de juros no Brasil. A gente acha que a curva de juros no Brasil já chegou em patamares bem razoáveis, o que não quer dizer que não possa ir mais. A gente acha que de fato pode, tá? Principalmente se a nossa perspectiva de câmbio se materializar. A gente acha que a gente pode ter uns juros mais próximos de 8 do que de 9.
mas depende um pouco do câmbio se comportar como a gente imagina que vai se comportar. Da mesma forma, a gente acha que também as bolsas podem ir muito bem, tá? Então a gente tem um pouco mais de risco em bolsas hoje em dia, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, em detrimento da posição em juros que a gente vinha carregando. Então, falando um pouco do mês passado, a gente vem carregando, né, posições compradas em bolsa, principalmente americana, mas também brasileira. A gente veio diminuindo essa posição ao longo do final do mês passado, aproveitou essa queda de ontem até para voltar a aumentar um pouquinho a bolsa americana, mas bem, bem de leve ainda. A gente diminuiu substancialmente a posição aplicada em juros no Brasil, fala muito menos sobre o que a gente acha que vai acontecer e muito mais de taticamente a gente realocar o risco do fundo. Não, a gente acha que os juros em torno de 9% está bem precificado, acho que pode ser um pouquinho acima ou abaixo, eventualmente até bem abaixo, se a gente tiver uma visão, se a nossa visão de câmbio se concretizar. E como eu falei, a gente tem uma visão de câmbio bem construtiva, que hoje é a nossa maior alocação de risco. Eu acho que tem, obviamente, o câmbio ele tem uma volatilidade maior do que a curva de juros. É um mercado historicamente mais difícil, mas a gente vê um ambiente em que os juros lá fora tá para cair, com um cenário de crescimento bem ok, tanto no Brasil quanto no mundo, e que o Brasil ainda tem uma taxa de juros que é uma das maiores do mundo. O câmbio com uma volatilidade mais baixa do que foi no passado, as contas externas que mudaram completamente de patamar ao longo do último 2 anos, mas principalmente ao longo do último ano. Eu acho que a gente já vem reforçando isso, algumas cartas e algumas comunicados desse. Eu acho que é bem notável o como mudou a balança comercial brasileira. Tá? Eu acho que se olhava a sazonalidade da balança comercial brasileira era bem clara ao longo do primeiro semestre, ia piorando ao longo do segundo semestre, agora ela é completamente diferente. A balança é super estável ao longo do ano inteiro. A gente perdeu participação. A gente não é mais um grande exportador só de minério, a gente exporta agricultura para caramba, a gente tem uma balança de petróleo muito favorável que vem acelerando, a gente tem uma composição das contas externas então muito melhor do que a gente já teve no passado, e isso para a gente poderia implicar num câmbio mais valorizado, a despeito de uma queda da taxa de juros. É, Então, no geral, é isso. A gente está otimista no geral com o cenário. Acho que as melhores alocações atualmente são, de fato, câmbio e bolsa, mas não desprezando os juros. A gente acha que os juros têm bastante espaço em esse cenário de câmbio se materializando. É, mas talvez não necessariamente agora, dado que o Banco Central vai continuar caindo, na nossa visão, em passos de 50 basis points durante um bom tempo. A gente não vê espaço para discutir uma aceleração da queda de juros aqui no Brasil, a não ser que você tenha alguma mudança muito grande que a gente não está vendo, mas a gente acha que o Banco Central continua caindo de 50 em 50 durante um bom tempo. E isso acaba empurrando um pouco mais para o câmbio do que para os juros no curto prazo. Acho que no geral é isso. Qualquer dúvida aí eu entro aqui no final para responder. Passa a bola aí para os meus amigos.